Então, antes de começarmos, já agora, toda a gente prefere a apresentação em português ou prefere em inglês ou como é que é? Não há ninguém que não fale português, não? Everyone can speak Portuguese, right? Ok, pronto. Então fazemos em português. Agora, desculpem se houver alguma dissonância cognitiva e eu acabo a baralhar palavras por causa da tradução ao mesmo tempo. Portanto, olá a todos. Já me apresentaram há um bocadinho. Eu sou o Sérgio, trabalho na Automattic, que é a empresa por trás do WordPress.com, o Gravatar, o WooCommerce, uma série de produtos. E eu trabalho como engenheiro JavaScript, com foco em performance. Portanto, o meu trabalho basicamente é andar pelos vários produtos da Automattic a fazer as coisas mais rápidas. É um trabalho que eu gosto bastante, há sempre desafios novos e coisas a descobrir. E então aqui nesta talk eu queria-vos falar um bocadinho das coisas que eu aprendi sobre o Redux à medida que estava a trabalhar em produtos que utilizavam. Para ter uma ideia, já perguntámos quem é que conhecia React, e o Redux normalmente é usado com React, pode ser usado com outros frameworks também. Mas aqui, quem é que já utilizou Redux? Ok, bastantes pessoas, portanto, ótimo. Assim dá-me uma ideia de como fazer a apresentação das tecnologias e tudo isso. E quem é que já teve de andar a otimizar performance numa aplicação Redux? Ok, então pronto. Para os outros é bom porque já sabem quando tiverem de o fazer já têm umas luzes. Ok. Então, para dar uma pequena apresentação ao Redux e qual é a ideia base. A ideia base do Redux, e lá está, desculpem-me se eu aqui simplificar demasiadas coisas. O Redux é um conjunto de tecnologia bastante complexo, especialmente quando se começa a meter também o React Redux e as outras bibliotecas de ligação aos frameworks. Mas a ideia base é ter um estado global, que representa o estado de toda a aplicação, representado numa árvore de estado. Portanto, aqui temos um exemplo que é tirado da documentação do Redux, de uma árvore de estado bastante simples para uma aplicação de to-dos, uma lista de notas de coisas a fazer, não é? E o estado está todo representado aqui. Temos a lista dos vários to-dos, onde há dois, cada um deles tem o seu texto e o boolean de estar ou não completo. E depois temos um filtro também que será utilizado na parte da visualização da lista. Como é que isto tudo funciona lá dentro? Portanto, isto tudo parte de um componente. Vamos seguir o ciclo de vida de uma modificação dentro do Redux. Tudo parte de um componente. É um componente que está ligado à árvore de estado e muitas vezes isto chama-se container. Dependendo das pessoas a quem pergunta, decidem chamar isso container ou continuam a chamar component. Esse componente faz dispatch de uma ação. Uma ação representa uma modificação qualquer. Esse dispatch é enviado para a store do Redux. E tenho aqui um exemplo de algumas ações. Pegando naquele exemplo anterior, temos uma ação, por exemplo, pode ser acrescentar um to-do, ou fazer toggle de um to-do existente, ou mudar as configurações de visualização, o filtro de visualização. E veem que uma ação tem sempre um tipo, que é uma string que representa exatamente qual é que é a ação que está a ser tomada, e depois pode ter um conjunto de outras propriedades relativas a essa ação, que são informação extra adicional para se poder completar a mesma. Portanto, temos um componente que pega e faz dispatch de uma ação e envia para a Redux Store. A Redux Store pega nessa ação e envia para um reducer. E aqui apresentamos um novo conceito do Redux, que é o conceito de um reducer. O reducer é uma função que pega numa ação e faz as modificações necessárias para essa ação na árvore de estado. E vocês estão ali a ver um reducer grande e uma série de reducers pequeninos, porque em Redux a forma idiomática de utilizar reducers é ter um só reducer grande central, composto de uma série de reducers pequeninos. Portanto, nós podemos pensar no fluxo de dados como indo da Redux Store para o reducer central e depois aquilo passando pelos reducerzinhos todos. Cada um desses reducers tem a responsabilidade de tomar conta de uma parte da árvore de estado. Tenho aqui um exemplo de um deles, por exemplo. Isto é o reducer que trata daquela parte de estado da árvore de estado que nós tínhamos no fim, que era o filtro de visibilidade, não é? E é uma função JavaScript simples, sem qualquer magia, que simplesmente recebe o estado. Neste caso, como é um reducer correspondente a uma pequena parte da árvore, recebe só o estado relativo a essa parte. E tem ali um default, até neste caso, e recebe a ação. O reducer, a única coisa que faz é olha para a ação, vê se é uma ação que lhe interessa. Se for, faz as alterações na árvore. Se não for, devolve o estado anterior. A maneira como essas alterações são feitas na árvore
tem alguma importância e é uma coisa que eu vou entrar em um bocadinho mais de detalhe mais à frente. Mas aqui o conceito importante é um conceito também que o orador anterior falou na talk dele, que é o conceito da imutabilidade. Ora, se nós temos um objeto complexo com muitas propriedades lá dentro, é difícil saber comparar uma versão anterior e uma versão futura desse objeto e ver se são iguais ou não. Pode ser muito dispendioso até. Portanto, o que o Redux promove, e aquilo que se deve sempre fazer num Reducer Redux, é, se o estado mudou, devolve-se uma nova referência, ou seja, um novo objeto criado de raiz. Portanto, assim o Redux consegue comparar o estado anterior e o novo estado, vendo apenas se são o mesmo objeto ou não. Se são o mesmo objeto, assume que o estado não mudou. Se não são o mesmo objeto, assume que o estado mudou. Portanto, nós temos aqui os nossos reducerzinhos todos. A ação vem, ela passa por eles todos, a maior parte deles ignora, mas há um que pega nela e faz a alteração na árvore de estado, tendo em conta aquilo que eu disse agora mesmo das referências, e acabamos o ciclo todo, desde a ação ser emitida até a árvore de estado ser atualizada. Do outro lado, temos os consumidores, digamos, portanto, aqueles que estão a ouvir, a ver se há alterações na árvore e são notificados quando essas alterações acontecem. A maneira como isto funciona, eu agora vou passar este slide com um bocadinho menos detalhe, porque já vou entrar em mais profundidade no tópico a seguir, mas a ideia base é que não tem a ver com os componentes que emitiram a ação que vão notificar os novos, nem nada disso, é tudo tratado pela Redux Store. Portanto, quando há uma alteração na árvore de estado, ou melhor, quando há uma ação que é emitida, não é necessário haver uma alteração na árvore de estado, todos os selectors são atualizados, os componentes são atualizados e então o estado na aplicação toda, visual, é atualizado também. Portanto, temos aqui uma arquitetura que é bastante interessante em termos da maneira como os dados estão organizados, porque permite um isolamento completo entre produtores, digamos, consumidores e todo o estado. É tudo completamente independente. Há ações que acontecem, essas ações podem fazer com que um ou mais reducers façam alterações na árvore de estado e depois, independentemente das ações que levaram a essas alterações, os consumidores são todos notificados daquilo que lhes interessa, das alterações que lhes interessam. Portanto, recapitulando, o componente envia a ação, o Redux pega na ação e envia para o reducer base, que distribui pelos reducerzinhos todos. Esses reducerzinhos todos modificam a árvore de estado e o Redux faz a atualização em todos os componentes visuais. Tem aqui alguma dúvida relativamente como a arquitetura base funciona? Ok, fixe. Então vamos continuar. Então vamos falar um bocadinho mais dos selectors. Ora, eu saltei um bocadinho esse tópico anterior porque queria entrar um bocadinho mais de detalhe, porque isto é a primeira área onde é bastante provável que vocês encontrem problemas de performance. Portanto, o que é que são os selectors e como é que eles se ligam aos nossos componentes, que nós queremos que sejam notificados? No caso de React, nós temos uma biblioteca chamada React Redux, originalidade, não é? Que basicamente faz a bridge, faz a ponte entre o Redux e o React. E este método connect é o método central que faz a cola entre tudo. Portanto, nós temos um componente simples, que não tem qualquer ligação ao Redux, que é aquele myComponent, e chamamos o nosso método connect. Passamos duas funções a esse método connect e esse método connect vai devolver um higher order component que nós aplicamos ao nosso componente. Ok, é complicado, mas a ideia base é aquela função connect devolve uma função que nós aplicamos ao nosso componente e isso dá-nos um componente enhanced que tem a ligação ao Redux. Portanto, temos ali aquelas duas funções, map state to props e map dispatch to props. A segunda é aquela que permite fazer a cola para emitir ações. A primeira é aquela que permite fazer a cola para receber os avisos de alterações, que é aquilo que nos interessa agora neste tópico. Portanto, vamos olhar para um exemplo de uma função mapStateToProps. É uma função muito simples, a única coisa que faz é devolver um objeto. Esse objeto tem um conjunto de propriedades, cada uma dessas propriedades, cada uma dessas keys das chaves do objeto, vai se transformar numa prop que o nosso componente recebe. Portanto, este nosso myComponent aqui vai passar a poder aceder a uma prop chamada color e uma prop chamada language. E estas props não vêm dos componentes que estão na hierarquia acima na árvore React,
mas vem sim do Redux. E são aquelas funções que estão ali, getDefaultColor e getUserLanguage, que vão buscar esses dados à árvore do Redux e popular os nossos props. E são aquelas duas funçõezinhas, neste caso, getDefaultColor e getUserLanguage, que se chamam os selectors, que estão aqui. Vocês podiam achar que isto era uma coisa muito complicada, mas não é de todo. Isto são funções que seguem o padrão selector, que é um padrão bastante utilizado em programação, que simplesmente pegam num objeto grande e devolvem parte dele. Aqui no caso da default color temos o nosso state, dentro do state temos um tronco, um ramo chamado default, e dentro do default temos um color. Só nos interessa a color, portanto devolvemos o state default color. No caso da user language já temos um bocadinho mais de computação, é uma coisa um bocadinho mais complexa em que nós temos línguas diferentes, temos a língua default e temos a língua do utilizador. Portanto, o que é que nós vemos? Ok, vamos ao estado, o utilizador está logged in? Sim, ok, então vamos buscar a língua dos settings do utilizador. O utilizador não está logged in? Ok, então vamos buscar a default. E o nosso selector assim devolve a língua certa consoante o utilizador está logged in ou não. Como vocês veem, isto são funções JavaScript simples, puras. Não há aqui absolutamente nada de mágico que permita saber quando é que houve alterações. Portanto, como é que isto tudo funciona? Como é que o Redux faz com que, de facto, estas funções sejam chamadas de novo e que os componentes sejam atualizados de cada vez que há uma ação que possa afetar a árvore? Todos os seletores correm em todos os dispatches. Portanto, sempre que vocês fizerem dispatch de uma ação para a store do Redux, todos os seletores vão ser executados. E quando eu digo todos os seletores, não é só executar uma vez o getDefaultColor e executar uma vez o getUserLanguage. Se vocês têm 30 componentes a fazer uso do getDefaultColor, vai ser executado 30 vezes. Se vocês têm 30 componentes a utilizar o getUserLanguage, vai ser executado 30 vezes. Portanto, aqui já começam a ter uma ideia de onde poderão começar a aparecer os problemas de performance. Aqui neste caso não vai haver, porque isto é ir a um objeto, buscar uma key, fazer output, isto é rapidíssimo, não há qualquer problema de performance. Mas nem todas as funções são assim, não é? Mas antes de eu falar dos problemas, quero deixar aqui só um recadozinho, que como engenheiro de performance, eu devo dizer que muitas vezes os problemas de performance que se encontram, ou outros problemas mais à frente, não são problemas reais, mas são problemas inventados, que as pessoas estavam a tentar corrigir, mas não estavam lá. Portanto, isto aqui, tudo que eu vou falar, são coisas que vocês mediriam primeiro, usariam o profiling do DevTools do Chrome, viam, ok, de facto tenho aqui uma função que está a demorar demasiado tempo e sei que tenho aqui um problema de performance. E só depois de confirmarem isso, então é que vão fazer alterações. Porque, na maior parte dos casos, se vocês forem a tentar pôr preemptivamente a otimizar tudo, muitas vezes vão causar problemas, ou em termos de legibilidade do código, ou em termos de organização do código, ou até mesmo, às vezes, em problemas de performance, que são introduzidos por se estar a tentar resolver outros que não existem. Portanto, deixo aqui esta quote do Sr. Donald Knuth, que sabia o que estava a dizer já há uns bons anos. Ok, então vamos lá. Assumindo que, de facto, há um problema. O problema mais óbvio é um seletor que seja lento. Aqui, neste caso, nós temos um seletor que está a ver se o estado atual do editor é válido. Portanto, o utilizador pode ter feito algumas coisas, especialmente se for um editor HTML, que não sejam válidas, então é preciso validar se aquilo que lá está dentro está correto, não é? Portanto, temos ali uma função, slowly validate, e no mundo real, normalmente as coisas não têm assim nomes tão óbvios, não é? Mas é uma função que vamos assumir que é lenta e que vocês mediram no DevTools que é lento. E isto vai-vos afetar toda a aplicação. Mas aqui, lá está, volto a lembrar aquilo que eu tinha falado, que era todos os seletores correm a cada ação. Portanto, independentemente de se houve alguma alteração nesta parte da árvore, ali no state.editor.contents, independentemente de ter havido ou não alguma alteração lá, isto vai correr aquele slowly validate e vai-vos desacelerar o código. E os seletores correm de forma síncrona, portanto, isto vai tornar a vossa aplicação menos responsiva, não é? Porque tudo isto vai ter de ser executado antes do browser poder pegar em eventos do utilizador e tudo isso, não é? Portanto, este é o primeiro problema. Um problema diferente entra
mais uma vez no tópico das referências. Lembram-se de eu ter falado antes que a maneira como o Redux vê se houve ou não alterações de um estado anterior para um estado seguinte é vendo se a referência, se o objeto é o mesmo, não é? Portanto, aqui neste caso, o que é que nós estamos a tentar fazer? Estamos a tentar fazer uma coisa semelhante à língua lá atrás, em que temos os defaults do utilizador e temos os defaults da aplicação, não é? Portanto, se o utilizador está logged in, nós vamos buscar os settings do utilizador. Se não, ficam só os settings da aplicação default, não é? E depois criamos um novo objeto com a junção dos dois. Se vocês não estão familiarizados com esta sintaxe, isto é sintaxe nova de ES 2015. Portanto, isto basicamente desconstrói todo o primeiro objeto, desconstrói todo o segundo objeto para cima do primeiro, portanto, acaba por ficar com a lista total de todas as propriedades, com as de baixo subscrevendo as de cima, não é? Mas isto está a criar um novo objeto. Portanto, o que é que o Redux vai pensar? Ok, isto foi uma alteração, vai atualizar a árvore fica atualizada, todos os componentes que estão ligados vão receber a atualização, e como isto é uma prop que é passada para os componentes, por causa das otimizações de renderização que nós também falámos na apresentação anterior, vão ver, ok, esta prop mudou, portanto tenho de re-renderizar o componente. Isto pode ser uma coisa banal, se for um componente pequeno, mas também se for um componente no topo de uma árvore gigantesca de renderização, pode afetar a aplicação quase toda. Um problema, e aqui lá está, era o que eu estava a referir, um problema semelhante é que isto também tudo pode acontecer dentro da função mapState2Props. Lá está, como se lembram, esta é a função que pega e devolve as novas props que vão ser passadas ao componente. Esta função pode ela própria pegar em vários seletores e correr algum tipo de computação em cima desses seletores para produzir então a prop que vai ser enviada para o componente. Portanto, este problema também pode acontecer aqui. No entanto, provavelmente a maior parte das pessoas com que falarem vão-vos dizer que isto é um anti-pattern, de qualquer maneira, estar a fazer as coisas desta forma. Se vocês têm dados que precisam de ser processados e antes de serem transformados numa prop, devem criar um novo seletor que seja baseado nos outros dois, em vez de estarem a fazer no mapState no props. Mas, se vocês estão a trabalhar numa aplicação grande com dezenas de pessoas a trabalhar nela, provavelmente vai sempre haver uma altura em que isto escapa e, portanto, podem ver este tipo de código e já sabem que o problema pode acontecer ali. Portanto, eu já falei dos problemas, agora preciso de falar da solução, não é? Senão também não valia a pena estar a fazer esta talk. Neste caso, destes três problemas anteriores, a solução é memorização. E aqui, para quem não trabalhou com Redux ou para quem já não ouve falar de teoria da computação há muito tempo, memorização pode ser assim um tópico um bocadinho difícil, mas não é complexo. É simplesmente o ato de fazer cache dos resultados de execuções anteriores para poder reutilizar em execuções futuras. Portanto, temos uma função que faz uma computação. Essa computação está dependente dos inputs, não é? Portanto, o que nós vamos fazer é, vamos fazer cache do resultado da computação, usando os inputs como a chave, e depois, numa execução futura, vamos ver, ok, esta computação já foi feita com estes inputs, sim, devolvemos logo o resultado. Se não, então fazemos a computação. E isto acaba por resolver os três problemas. Portanto, aqui, no caso dos seletores, recordam-se, era o seletor base que nós tínhamos. Portanto, tínhamos aqui os settings, íamos buscar primeiro aos defaults da aplicação e depois juntávamos os settings do utilizador se eles existirem, não é? Como é que nós vamos resolver? Quem daqui é que conhece o Lodash, já agora? Pronto, muita gente, como eu esperaria. O Lodash tem uma função de memorize e o vosso primeiro instinto poderia ser aplicar esta função para fazer a memorização. Então, sairia qualquer coisa assim. Memorize, que vem do Lodash, não é? Passamos o estado e passamos exatamente o código que tínhamos anteriormente. Ora, porquê é que isto não funciona? Não funciona porque, como vocês estão ali a ver, o parâmetro que nós estamos a passar é o estado, não é? Que é o parâmetro exatamente que a nossa função recebe. Como é que a memorização funciona dentro do memorize do Lodash? O Lodash vai pegar no primeiro parâmetro que lhe é passado e usa esse parâmetro como a chave da cache de memorização. Portanto, o que nós temos ali é o nosso estado.
Ou seja, isto não nos vai ser particularmente útil. Porquê? Porque nós estamos-lhe a passar o estado total daqui disto e pode ser uma árvore bastante complexa e não é necessariamente o estado daquilo que nós estamos interessados. Ou seja, nós queremos garantir que aquilo só é aplicado às coisas que nos interessam. Portanto, aqui neste caso o estado são os nossos defaults do utilizador, não é? Que já são o resultado da computação. Mas o que nós queremos fazer aqui é, queremos que a cache seja invalidada de cada vez que uma daquelas duas seja alterada, ou o state defaults ou o user settings. Portanto, isto aqui não nos vai servir de nada e até vai produzir resultados incorretos. Portanto, vamos ter de recorrer a bibliotecas extra. Já estávamos a usar uma biblioteca para fazer a gestão do estado, agora temos de usar outra biblioteca para ajudar esta a fazer a gestão do estado. Há aqui 3 exemplos, há mais. A ideia base destas bibliotecas é darem uma interface um bocadinho mais intuitiva para fazer aqui a gestão da invalidação da cache da nossa memorização. Neste caso aqui é uma delas que julgo que é o rememo. É tudo com base naquela função createSelector. E então aqui o que é que passamos? Passamos exatamente o mesmo código que tínhamos antes, pegando no estado e essas coisas todas, mas depois temos aqui mais uma função em baixo que o que devolve é um array. E esse array tem precisamente a lista das dependências que nos interessam. E então a biblioteca vai depender destes 2 galhos da árvore de estado, digamos. Se algum deles mudar, vai invalidar o resultado da cache. Portanto, temos aqui exatamente o que pretendemos, que é, se nada mudou, devolvemos o mesmo resultado, devolvemos a mesma instância. Se as coisas mudaram, então aí vamos invalidar o resultado da cache, vamos recomputar as coisas e vamos enviar de novo. Portanto, isto resolve-nos o problema de computações pesadas, porque assim só fazemos a computação da primeira vez, e resolve-nos o problema das referências desnecessárias, porque se a computação já foi feita, nós vamos devolver o resultado da computação anterior, que é o mesmo objeto, portanto é a mesma referência. Portanto, isto aqui resolve-nos os 2 problemas. Mas as coisas não são assim tão simples. E a árvore de estado pode conter coisas também como arrays e objetos complexos com várias propriedades lá dentro. Então, como é que isto funciona em termos de seletores? Como eu tinha dito antes, os seletores são funções JavaScript simples, sem qualquer magia, não é? Portanto, assim como podem receber só o estado, também podem receber parâmetros extra. E então, aqui neste caso, nós temos uma função que quer ir buscar um post específico de um utilizador, em vez de ir buscar a lista de todos os posts. E então, nós passamos um parâmetro extra, que é o ID do post, que é aquilo que nos permite encontrar o post dentro do array. E depois, lá está, chamar a função é simples, é só passar o estado e o ID do post que nos interessa. Mas então aqui podemos ter exatamente os mesmos problemas de novas referências e de invalidação de cache e tudo isso. Então, como é que se faz? Bom, é preciso fazer uma coisa semelhante ao que estávamos a fazer antes, só que agora, em ambas aquelas funções que nós passávamos, temos de passar também o ID do post, que é para ser mais uma coisa que é utilizada na invalidação da cache, para podermos ter os resultados certos. Importante lembrar, nem todas aquelas bibliotecas suportam isto, só algumas, outras exigem padrões diferentes, portanto, aqui já começa a ser bastante complexo e já vos pode dar algum trabalho a resolver isto. Mas algumas destas bibliotecas suportam isto e resolvem a situação desta forma. Mas mesmo assim, pode haver problemas, porque depende muito de como é que aquelas bibliotecas funcionam por dentro. No caso daqui de Rememo, por exemplo, se nós passarmos um post ID, ele vai criar a cache para esse post, não é? Se a seguir nós passarmos um post ID diferente, ele vai invalidar porque o post ID já é diferente e vai criar um novo. E se vocês voltarem a passar o primeiro, já não está lá na cache, vai invalidar o que lá estava e vai criar um novo outra vez. Portanto, se vocês estão a alternar muitas vezes entre IDs diferentes ou coisas assim diferentes, pode ser que estas bibliotecas acabem também por não ajudar muito, porque vão estar sempre a invalidar a cache e vão estar sempre a gerar novas instâncias e a atualizar a árvore de componentes e a ter problemas de performance de renderização. Portanto, aqui depois vocês têm de fazer o vosso trabalho de casa. Se tiverem este problema, têm de ir garantir que a biblioteca que vocês estão a usar suporta o vosso use case exato. Ou então escrever a vossa, que não é assim tão simples. Ok, pronto. Portanto, eu já falei bastante de selectors e agora queria falar um bocadinho de reducers. Os reducers, como vocês se devem lembrar, são as funções que pegam numa ação, olham para essa ação,
veem se é uma coisa que lhes interessa ou não. Neste caso aqui, a única que interessa a este reducer é aquela ação update settings. Se lhes interessar, devolvem um estado novo. Se não lhes interessar, devolvem o estado anterior. Este estado depois é rolado na árvore pelo Redux. Funciona tudo como tínhamos falado, não é? Como é que isto funciona? Mais uma vez, não há magia nenhuma. O Redux chama todos os reducers em cada dispatch. Portanto, vocês mandam uma ação para a store, todos aqueles reducers vão executar. Aqui, ao menos, é só uma vez, porque cada reducer só executa uma vez, em vez de estar a executar por cada um dos componentes que está ligado. Mas para cada ação, todos os componentes executam. Portanto, mais uma vez, já podem imaginar alguns problemas de performance aqui. O primeiro é exatamente o mesmo dos seletores. Se vocês têm um reducer que é lento, vai-vos atrasar tudo, não é? Portanto, aqui neste caso temos um post. Quando recebemos a ação de serializar o post, vamos correr aquele método, slowly serialize, mais uma vez. Era bom que as coisas fossem sempre assim tão claras no mundo real. E vai-vos transformar o vosso post numa coisa serializada para guardar no estado, não é? Portanto, isto, como eu acabei de dizer, vai executar de cada vez, a função toda vai executar de cada vez que há uma ação. Felizmente, aqui neste caso, nós estamos a usar um switch, não é? Portanto, nós vamos ver se é uma ação que nos interessa ou não. Neste caso, a maior parte das ações não serão serialize post, portanto, aquilo passa o case, volta para o return e devolve o estado anterior. Não há problema de performance. Mas pode haver problema de performance de cada vez que estamos a fazer o serialize post. Portanto, vão ter de tentar executar esta função menos vezes. Um problema semelhante é quando nós não estamos a pôr o switch logo à cabeça. Portanto, aqui neste caso, nós queremos fazer uma validação de um post, não é? E estamos a usar uma biblioteca, vai pegar num schema XML e vamos lhe passar umas opções e vamos criar uma instância do validador e depois então vamos validar. E nós, de facto, só estamos a fazer a validação quando estamos a fazer ali o validate post, não é? Portanto, isso aí tudo bem, estamos a restringir a execução lenta só quando é aquela ação. Mas toda aquela instanciação lá no topo daqueles consts de coisas que se calhar até são relativamente pesadas, não sabemos aquele objeto validator se é uma coisa muito pesada ou não, tudo aquilo está a ser executado independentemente de qual é a ação que está a ser tomada. Portanto, aqui a coisa importante que vocês têm de se lembrar é tentem passar sempre tudo aquilo que é trabalhoso, digamos, para dentro do switch. Tentem fazer com que a vossa função, no caso de ser uma ação que não lhe interesse, seja o mais próximo possível de um no-op, portanto, uma função que não faça nada. Porque senão, lá está, vão estar a perder tempo de execução desnecessariamente por aquilo estar fora do switch e fora da ação que vos interessa. Outro problema é o problema das novas referências também. Ora, lá está, tínhamos falado anteriormente, quando recebemos uma ação, vamos ver é uma ação que nos interessa ou não, se sim atualizamos o estado, se não, deixamos o estado anterior. Aqui neste caso nós temos uma ação que é executada por uma API. Vamos imaginar que temos uma API que está a correr, que nós estamos a chamar periodicamente e quando nós recebemos dados dessa API emitimos uma ação de stats API receive e atualizamos os dados na nossa árvore de estado. Ora, o que é que vai acontecer? Isto é uma API externa. Isto está a mandar um objeto novo de cada vez. Portanto, se nós fizermos isto simplesmente como está aqui, vamos estar sempre a meter um objeto novo na árvore. E isso pode ser o que nós queremos, se de facto os stats mudaram, mas podem ser exatamente os mesmos stats. E nós nesse caso, estamos a atualizar tudo, todos os componentes que dependem desta parte da árvore de estado, se calhar desnecessariamente, não é? Portanto, aqui como é que se resolve este problema? Aqui já não é como memorização, porque a memorização só funciona se os inputs são os mesmos, não é? Nós temos uma cache que vai ver se são os mesmos inputs e se sim, devolve os mesmos outputs. Aqui o input é sempre diferente porque é sempre um objeto novo que vem de uma API. Então, temos de fazer uma comparação nós. Neste caso aqui, vamos buscar mais um método Lodash. Este é o isEqual. Quem nunca utilizou é um método de comparação profunda, não é? Portanto, vai ver se todas as propriedades de tudo dentro daquele objeto são exatamente iguais. Se sim, devolve true. Se não, devolve false. Então fazemos aqui a nossa comparação. O estado atual é igual ao estado anterior? Se sim, então devolvemos o estado anterior. Se não, devolvemos um novo estado. E assim já garantimos que não há atualização de componentes. Qual é que é o problema aqui?
estamos a fazer um trade-off. Aquele método isEqual, se o que nós estamos a receber é um objeto muito grande, pode ser uma coisa lenta, que está a ser executada de forma síncrona. Estarmos a comparar aqueles dois objetos pode ser uma coisa muito pesada. Portanto, aqui torna-se muito importante medir a performance e ver, ok, será que aquilo que eu estou a poupar em não atualizar sempre a árvore de componentes e renderizar a aplicação toda, estou a perder em fazer esta comparação? É possível. Portanto, é preciso analisar a situação. Ok. Até aqui. Tudo claro? Mais ou menos? Ok. Portanto, agora vou entrar no tópico de scaling. Portanto, a questão da dimensão da vossa aplicação. E o Redux é uma biblioteca ou framework, eu chamar-lhe framework, bastante interessante nesse aspecto. Porque, por própria admissão por parte dos autores, não é uma biblioteca que seja particularmente útil quando estamos a desenvolver uma aplicação pequena. Porque vocês já viram, isto tem ações, isto tem redutores, isto tem seletores, isto tem aqui muita engrenagem por trás e é preciso escrever muito código para que toda esta máquina funcione, não é? Portanto, numa aplicação pequena, vocês provavelmente não vão tirar muito proveito do Redux. Por outro lado, se a vossa aplicação é muito grande, também vão encontrar alguns problemas, provavelmente, relativamente a scaling, e é disso que eu quero falar aqui. Portanto, falemos primeiro de runtime performance, portanto, performance de renderização e tudo isso. Portanto, imaginem uma aplicação grande, interativa, com o utilizador pode fazer input, texto, tudo isso, um editor de texto, o que quer que seja. E este editor de texto tem centenas ou milhares de componentes que estão todos ligados à store do Redux e manda uma ação de cada vez que o utilizador carrega numa tecla para atualizar o texto que o utilizador está a escrever, atualizar a store do Redux, não é? Ora, vocês desenvolvem esta aplicação toda, vão a testar, veem que tem problemas de performance. Porquê? E como é que se pode resolver? Bom, parte do problema passa por aquilo que eu disse de que vocês estão a mandar uma ação para cada keystroke, não é? Provavelmente vocês não precisam de fazer isso. Portanto, se vocês estão a escrever um editor, o utilizador está a escrever, e querem atualizar imediatamente no ecrã aquele componente no qual o utilizador está a escrever, não é? O utilizador precisa de ver as teclas que está a escrever. Mas se calhar não precisam de atualizar a store do Redux logo. Porquê? Porque essa store do Redux o que vai fazer é notificar outros componentes de que o texto que o utilizador está a escrever mudou. E provavelmente esses componentes não precisam de saber a informação ao segundo, ou ao décimo de segundo, ou ao milésimo de segundo, à medida que o utilizador escreve. Então uma técnica que vocês podem utilizar para fazer com que haja menos ações a passar pela vossa árvore de estado do Redux numa aplicação muito interativa é usar debouncing. Ou seja, nós aqui temos o nosso componente TextField e ali naquela função debounce store update é onde nós fazemos, de facto, a atualização da árvore de estado. Recebemos a nossa função de ação como uma prop, update text, e mandamos lá o novo valor do que o utilizador escreveu, não é? No entanto, nós não queremos que isto aconteça sempre. Então metemos isto dentro de um debounce do Lodash. E o que é que este debounce vai fazer? Vai fazer com que aquela função, de facto, só seja executada se passaram 1000 milissegundos, ou seja, um segundo, desde a última vez que foi executada. Ou seja, isto é um método muito utilizado em aplicações interativas e, aliás, se vocês já escreveram aplicações do React, provavelmente já utilizaram este método, mesmo independentemente do Redux. E então, aqui estamos a utilizar este método para garantir que só no mínimo de 1 segundo em 1 segundo é que nós atualizamos a store do Redux e todos os outros componentes como consequência disso. Mas aqui no nosso handle change, lá está, fazemos logo o this set state no nosso componente visual, que é para aquilo que está a ser mostrado no ecrã ser logo atualizado. Portanto, atualizar logo o componente local, mas deferir a atualização da árvore de estado global. Portanto, isto é uma boa técnica para utilizar. Outra técnica que podemos utilizar no caso destas aplicações interativas com muitas atualizações é utilizar múltiplas stores de Redux. Isto aqui já estamos a fugir um bocadinho ao que a equipa de Redux recomenda, mas às vezes tem de ser, não é? Portanto, aqui a ideia é, se nós temos uma parte da aplicação que está a ser atualizada muito frequentemente, como o nosso editor de texto, ou o texto que o utilizador está a escrever no exemplo anterior, não é?
e outras partes que estão a ser atualizadas muito menos frequentemente, mas se calhar até têm muitos mais seletores agarrados, vamos separar isto em duas stores de Redux diferentes. Portanto, uma fica com os poucos componentes que precisam de ser atualizados frequentemente e a outra fica com os muitos componentes que precisam de updates menos frequentes. E assim conseguimos também limitar um bocadinho a execução que está a acontecer a cada input, não é? Finalmente, esta aqui é que normalmente costuma mesmo irritar as pessoas que gostam muito de Redux, mas é considerar com muita atenção se o estado que vocês estão a lidar precisa mesmo de ser global. Nós temos muitos componentes numa aplicação React Redux e o nosso primeiro instinto poderá ser ligar todos à Store Redux. Só que isso não é necessariamente vantajoso, porque nós temos muitos componentes que têm estados transientes que não necessitam de ser guardados na árvore de estado. E então, estando desligados da árvore de estado, não recebem atualizações, não emitem ações desnecessárias que os outros componentes também não precisam e poupamos aqui muito trabalho que pode andar para trás e para a frente. Aqui, uma regra de algibeira que se pode utilizar é uma coisa que se espera que tenha sido alterada da próxima vez que se o utilizador fechar a janela e voltar a abrir. Se é uma coisa que nós queremos que a alteração tenha sido feita, então convém meter na Store de Redux. Se é uma coisa que é esperado que seja perdido, como, sei lá, o último texto que o utilizador estava a escrever ou checkbox que o utilizador selecionou antes de carregar num botão, então aí isso se calhar não precisa de estar no estado global. Esperamos então até o utilizador fazer a ação final para colocar no estado global de outra forma. Portanto, isto é performance de renderização. O Redux também tem problemas em termos de performance de loading. E performance de loading é toda a questão do tamanho do bundle de JavaScript que vocês estão a enviar ao utilizador final. Na talk anterior falou-se de code splitting, lá está. O problema do Redux é que, de certa forma, invalida bastante do code splitting que seria possível numa aplicação. Portanto, vamos imaginar uma aplicação grande, desta que não é assim muito interativa, mas tem uma store muito grande, com muitos reducers e muitos seletores, muitas ações diferentes. E o que é que nós constatamos quando construímos a nossa aplicação e vamos tentar metê-la em produção? Vemos que tem um bundle inicial muito grande, que tem centenas de kilobytes de JavaScript comprimido, que estamos a mandar para o utilizador. Ok, temos de fazer o code splitting. Como é que fazemos isso? E de onde é que vem o problema? O problema neste caso vem dos reducers. Vocês lembram-se ao início, lá está, em que nós temos um reducer grande, que é composto de uma série de reducers pequenos, não é? Ou seja, para isto executar, todos, mesmo que estes reducers pequenos estejam definidos em ficheiros JavaScript distintos, em módulos JavaScript distintos, eles têm todos de ser importados pelo aquele reducer grande ao início e compostos para aquilo poder ser tudo executado. E para a store do Redux funcionar, tem de estar presente esse reducer base. Portanto, quer dizer que isto tudo vai fazer parte do bundle inicial, vai-vos parar a execução da vossa aplicação e vai-vos afetar o vosso time to interactive, não é? Portanto, o utilizador vai ter de ficar à espera que aquilo saque, que aquilo seja compilado, que aquilo execute. Vai demorar bastante tempo, não é? Portanto, nós temos de arranjar maneira de ter na mesma aquele reducer base grande, mas ir compondo, digamos, à medida que o utilizador vai navegando por partes da aplicação que necessitem esses outros reducers que podem então ser carregados de forma deferida, não é? Portanto, o problema que nós temos podemos ter, cada reducer é uma função extremamente simples, como vocês viram, mas se nós temos centenas ou milhares deles, aquilo acaba por começar a juntar, especialmente quando esses reducers podem fazer uso de algumas bibliotecas, como nós vimos ali, podemos começar a fazer uso do Lodash, ou podemos começar a fazer uso de uma biblioteca de validação, ou o que quer que seja, e isso tudo, como é importado pelo reducer, também vai ter de ser compilado nesse bundle inicial e, lá está, centenas de kilobytes. Então, como é que isto se resolve? O Redux não tem propriamente uma forma de resolver este problema. Há um método que ele disponibiliza, que é o Replace Reducer, posso estar enganado no nome, que vos permite
substituir um reducer já existente dentro daquele reducer grande. E então a ideia era vocês, ao início, comporem um reducer grande mais pequeno, só com aquilo que precisam mesmo para aquela, por exemplo, para aquela rota em que vocês entraram, imaginando que o utilizador faz login. Ok, vocês só vão precisar dos reducers de login, não é? Portanto, metem só um reducer grande, só com os login e os outros todos vazios, não é? Depois, à medida que o utilizador faz o login e vai navegando pelo resto da aplicação, então vão carregando os outros. Tudo bem. Mas o Redux não torna isto particularmente fácil. E uma questão muito importante é a questão da arquitetura. Porque a arquitetura do Redux não vos dá nenhuma garantia que permita que vocês vão fazer as coisas da forma correta. E deixem-me explicar porquê. Então temos aqui uma visão global e extremamente simplificada da arquitetura do Redux, não é? Temos o nosso componente, emite uma ação, vai para a Redux Store manda a ação para o reducer raiz, esse manda para os vários reducers, eles alteram o state. A seguir a isso, a Redux Store notifica todos os nossos componentes que foram enhanced a dizer houve uma alteração à Store, atualizem-se, eles vão ler a Store e fazem então a renderização que precisam de fazer, não é? Não há aqui nenhuma ligação entre a ação que foi emitida e onde é que as coisas foram alteradas no estado. Aquela ação pode estar a alterar nada, pode estar a alterar um galho da árvore de estado ou pode estar a alterar uma série deles. Não sabemos. Isso teríamos de estar a analisar o código de todos estes reducers. De forma semelhante, também não há nenhuma ligação entre os componentes e os reducers ou as ações, não é? Eles estão simplesmente a olhar para o estado através dos seus selectors e a ver houve alguma alteração, houve alguma alteração, houve alguma alteração. Quando há, atualizam-se. Quando não há, não se atualizam. Portanto, isto é bom do ponto de vista de um developer. Nós queremos esta camada de abstração e é para isso que estamos a utilizar o Redux. Mas quando estamos a tentar atualizar, ou optimizar, melhor dizendo, a performance no final, isto vai causar problemas, porque nós não conseguimos fazer a ligação entre isto tudo e então não conseguimos garantir que, chegando à altura de processar uma ação que foi emitida por um componente qualquer, que precisa de um certo reducer, não conseguimos garantir que esse reducer está presente. Como é que isto se resolve? Há algumas técnicas, nenhuma delas é perfeita. Eu recomendo darem uma olhada aqui a esta técnica que o Twitter utilizou para a sua aplicação Twitter Lite, que é uma PWA construída em Redux e React. React? Sim, React. E eles falam aqui do conceito de Redux Modules, que contêm basicamente tanto os seletores, como as ações, como os redutores e tudo isso num módulo. Se há algum módulo que precisa de usar uma coisa disto, importa, e então assim, basicamente com os imports, nós conseguimos fazer a árvore toda de dependências e acabamos por conseguir modularizar as coisas e construir os nossos chunks code split, não é? Qual é que é o problema? Isto é ótimo se vocês estão a construir uma aplicação de raiz. Se vocês já têm uma aplicação grande que estão a fazer a manutenção e que já foi construída de outra maneira, vai ser muito, muito difícil estar a desembaraçar todas estas relações intrínsecas entre componentes e as ações que são emitidas e os seletores, os redutores que são necessários para elas, os seletores que estão a ouvir as alterações. Vai ser muito difícil desembaraçar todo esse novelo de dependências, não é? Mas estão a construir uma aplicação de raiz, deem uma olhada a este artigo porque talvez vos dê umas boas dicas de como organizar o vosso código. Portanto, resumindo tudo, o que é que vocês precisam de fazer para garantir performance na vossa aplicação Redux? Primeiro, evitem seletores e redutores lentos. Portanto, lá está, eles vão sempre ser executados. Se eles são lentos, vão ser sempre lentos. Memorizem os seletores quando for necessário. Portanto, se o estado não mudou, vocês não querem... Se a ação não causa uma alteração ao estado, vocês não querem que o estado atualize, não é? Não querem uma nova instância. Porque essa nova instância vai se propagar, vai chegar aos componentes como novas props, vai causar esses componentes todos serem re-renderizados, não é? Portanto, usem a memorização dos seletores quando for necessário. Não mudem o estado de forma desnecessária. Não imitam ações demasiado frequentemente. Portanto, lá está, tentem evitar cada toquezinho numa tecla, ou pior ainda, cada pixel que o rato mexe, ser uma ação que vai passar por esta máquina toda do Redux.
Nem tudo precisa de ser global. Lá está, às vezes é bom ter stores separadas, às vezes é bom ter estado local um componente que não vai parar à store do Redux. E nem tudo precisa de ser carregado ao início, portanto, tentem fazer o vosso lazy loading de alguma forma. E com isto, divirtam-se com as DevTools do Chrome, porque vão passar lá bastante tempo. E boa sorte nas vossas aplicações Redux. Portanto, eu acho que isto foi um bocadinho, se calhar, overload de informação para quem nunca tinha ouvido falar de Redux, para quem já tinha, se calhar, não tanto, mas alguém tem algumas questões? Estavas a falar das dificuldades de fazer code splitting na presença do reducer gigante. Exato. A utilização de stores separadas por cada bundle não será uma opção? É uma opção, exato. É claro que se precisarmos de dados que vinham do outro bundle... Pois, isto aqui, como em programação, tudo é trade-offs, não é? Ter tudo numa store é benéfico em alguns casos. Porquê? Porque nós podemos ter... Aqui a vantagem grande e a razão pela qual eles promovem ser tudo uma store é porque nós podemos tratar de tudo no mesmo espaço e ter ações que são independentes dos reducers. Vou dar um exemplo. Nós temos uma aplicação de chat, não é? E temos uma ação que é acrescentar amigo. Portanto, essa ação pode afetar várias partes da árvore de estado. Pode, por exemplo, acrescentar um novo amigo à lista de amigos, mas também pode, por exemplo, abrir logo uma chat window nova com esse amigo porque ele foi acrescentado, ou enviar qualquer coisa, uma mensagem a dizer "Ei, eu adicionei-te". Portanto, a mesma ação pode desencadear muitas alterações na store. E se nós começarmos a dividir demasiado a store, pode ser que haja ações que, de facto, teriam de estar a afetar várias stores e aí a coisa começa-se a tornar um bocadinho feia, não é? Porque, se calhar, isso vai criar vários updates nos componentes, porque atualiza uma store, faz refresh dos componentes, atualiza a outra store, faz refresh outra vez. O quê? Desculpa. É trabalho manual, não é? Estar a dizer, epá, também devia-se aplicar aquilo e... Já estás a construir uma camada em cima do Redux, lá está. Portanto, se tu conseguires, de facto, isolar bem as coisas e dizer... Isto aqui é um conjunto de concerns, de preocupações que só dizem respeito a uma parte da aplicação, ótimo. Uma store só para isso. Se já começa a haver relação entre as duas, então aí se calhar convém ter tudo na mesma e arranjar outras técnicas de otimização, não é? Lá está, é tudo trade-offs. E o problema é que isto depois as aplicações também evoluem, não é? Começam de uma maneira e nós pensamos, sim, isto é tudo muito claro, isto é uma coisa, isto é outra, aquilo é outra. Mas as aplicações nunca ficam iguais, não é? E depois, quando nós estamos a ver, temos aqui uma parte de login que vai buscar um reducer de uma coisa de um post, porque vai querer mostrar esse post se o utilizador carregar no botão de ajuda e pronto, e a coisa torna-se complicada. É experimentando, lá está. Mais alguma questão? Ok, então muito obrigado. Podem me encontrar aqui nestes sítios, o meu blog e o meu handle Twitter. Se tiverem alguma questão, façam o favor de entrar em contacto. Obrigado.